Só a minha dúvida. Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, começar aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo, falando aí de diversas questões que precisamos, né, falar. E hoje eu estou aqui com o professor Gerson de Freitas Júnior e vamos tocar o tema aí de, né, sobre educação ambiental, falar um pouco, né, sobre a luta, né, contra a construção da termoelétrica na região do Vale do Paraíba, né, em especial, né, na cidade aí vizinha de São José dos Campos, Caçapava, e, né, passo a palavra aí para o Gerson fazer sua apresentação inicial. Então, fique à vontade, Gerson. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos aí, né? Também depois que na transmissão aí, boa noite, bom dia, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação, né, contribuir com o canal. Obrigado também pelo convite. Espero que a gente possa fazer uma conversa aí bem produtiva sobre essas questões ambientais que envolvem. Certo. Ô, Gerson, vamos começar aí a falar, né, sobre a luta, né, contra a construção da termoelétrica em Caçapava, né, inclusive, né, teve, né, uma audiência ontem da qual a mesa de debate esteve presente, você também, né, compareceu. Primeiramente, Gerson, como que você está enxergando a construção da termoelétrica e todo o desenvolvimento aí da luta? Então, bem delicada também, mas a princípio, tá, Guilherme? Eu tenho uma posição muito crítica em relação a esse projeto, né? Tenho uma posição bastante contrária à forma como como a instalação dessa termoelétrica ela tem, né, se desenvolvido, esse processo, né? Bastante furtivo, sem transparência, sem a devida comunicação e informação à população, né? Muitas pessoas não sabem, né, sobre o que ocorre. E, basicamente, né, ontem nós estivemos lá numa reunião, né, com um deputado federal que veio à região nos ouvir aí, né, as demandas aí dos cidadãos aqui em relação a essas questões ambientais. Basicamente, para não me estender muito, né, nessa pergunta, o projeto ele não dialoga com as características ambientais da nossa região, relevo, né, aos ventos, né, todas as características da nossa região, né, do ponto de vista, né, da natureza, digamos assim, isso a região não é propícia para a instalação de um empreendimento desse tamanho, né? Há outras termoelétricas na nossa região, mas de pequeno porte, né? Como em Tremembé, por exemplo, mas essa em Caçapava, ela é, do ponto de vista, né, ambiental e também social, ela é descabida, né? A instalação ela não atende né, as condições ambientais aqui da região e sociais também. Certo. E, né, a gente falou aí da audiência, né, que teve ontem em Caçapava. Primeiro, atendeu suas expectativas? Qual que é o balanço aí que você tem da audiência? Alô, Gerson, tá na escuta? Acho que estamos aqui com um pequeno problema, né, com o Gerson de Freitas, né, para a gente conversar aqui
sobre a luta ambiental, né, educação ambiental. Gerson, primeiramente, você está me escutando? Te ouço bem. Há alguns segundos a sua transmissão travou um pouquinho para mim, né? Tremeu um pouquinho, mas agora eu ouço bem. Tá, então vamos refazer aqui a pergunta, né? Esses problemas aqui acontecem principalmente, né? Tá chovendo na região que eu tô, né? Acho que em Caçapava também tá chovendo. Então, Gerson, a pergunta que eu faço, né, para você, né, é se a audiência que ocorreu ontem na região na cidade de Caçapava atendeu suas expectativas. Qual que é o balanço que você faz dela? Legal, obrigado também, né? Te agradecer por pela oportunidade também, né? Não falei agora há pouco. Esse trabalho que você faz, né? De abrir esse espaço, de, né, colocar esse tema em discussão, é muito importante, né? Porque digamos, as mídias hegemônicas, né? A mídia aí mais forte não deu esse espaço da forma devida. Então é muito importante comunicar isso às pessoas, né? Eu falo aqui de Taubaté, a chuva ainda não chegou aqui, né? Eu resido aqui em Taubaté, mas eu estava ontem lá em Caçapava. Tanto as reuniões anteriores, né, com representantes aí, deputados, né, assessores de deputados, vereadores, né, secretários de turismo e de outras áreas, elas têm sido muito positivas. Esses representantes, eles estão muito abertos às nossas colocações, né? Aos nossos esclarecimentos, até porque muitos deles não sabem sobre o que está acontecendo. Ontem, né, especificamente, foi uma reunião que eu não, né, devido a outros compromissos, eu não cheguei, né, aliás, estava no começo, né, mas não pude ficar até o final, mas no tempo que eu estive ali, né, na reunião, a minha leitura é muito positiva, né, muito otimista dentro de todo o receio aí com relação às instituições envolvidas, os interesses envolvidos, né, principalmente a prefeitura de Caçapava, que não tem sido, né, os outros municípios não têm sido transparentes, mas ontem a reunião foi muito produtiva no sentido de que o deputado se mostrou muito aberto, né, às questões colocadas. A fala, né, as colocações da doutora Luciana Gatti foram muito importantes, muito objetivas e esclarecedoras. E nós esperamos, né, eu espero que mais, né, atores políticos, né, deputados, senadores, né, estejam aqui na região para conversar, né, dialogar e ouvir as nossas explicações, né, os nossos argumentos, que são contrários à instalação da termoelétrica, mas são contrários embasados em ciência, né, são robustos. Então, então eu tenho essa expectativa de que nós possamos esclarecer as pessoas e os políticos, né, em relação a essa possível instalação nesse projeto. Gerson, uma coisa que, né, você falou que eu acho aí que a gente precisa conversar, né? Muita gente, né, principalmente alguns autores, né, políticos, né, alguns políticos, né, a gente pode citar aí vereadores, né, agentes, né, de modo geral, não saberem, né, do que está acontecendo, né, e muitos vereadores acabam votando a favor de um projeto que não sabe muito bem o que é. Você não acha meio complicado esse pessoal sequer, né, parar para estudar, né, para ver o que está acontecendo de fato? Guilherme, te agradeço assim, muito por essa sua colocação, ela é muito importante, muito relevante, excelente, é um ponto central nessa discussão, esse descompasso, não é, entre ciência, entre os cientistas, os pesquisadores, os ambientalistas, e os tomadores de decisão, os políticos, né, o legislativo, o executivo. A professora, né, doutora Luciana Gatti, colocou isso por diversas vezes, né?
a nós, né, professores, cientistas, né, vinculados ao trabalho público, serviço público, nosso dever, né, nosso dever é produzir material, estudar, produzir conhecimento, conteúdo, para subsidiar o planejamento e a gestão, as ações, né? E o que ocorre é que o interesse financeiro, né, vários interesses, eles acabam se sobrepondo ao conhecimento político. E nós vivemos um momento muito sério, né, no país hoje, no mundo, de negação da ciência, né, que a gente o mais representativo talvez seja a negação das vacinas, mas também em relação a essas questões ambientais. Então, esses agentes políticos, né, vereadores, deputados, prefeitos, chega a ser assim surpreendente ou assim temeroso, melhor dizendo, que eles desconheçam, né, esses projetos, esses riscos envolvidos na instalação né, de um empreendimento tão perigoso, reproduzam discursos simplistas, né, fáceis, que é preciso desenvolver, é preciso gerar emprego, e nós concordamos com vários pontos, mas isso não pode ser às custas, né, da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar, da destruição da natureza, que é o que está acontecendo no país há 500 anos. Né? Antes mesmo da gente ser um país, a gente está desenvolvendo, destruindo, né, os rios, as matas, né, enfim, a biodiversidade, e destruindo os povos também, né, matando as pessoas. E, assim, para também não me estender muito em relação a isso, é uma crítica que eu faço também. Ontem a Luciana colocou de forma muito importante isso também, muito feliz, esse afastamento das instituições de pesquisa, de ensino, as universidades, né, os institutos de pesquisa, faculdades, esse afastamento das questões que envolvem a vida cotidiana das pessoas fora dos muros institucionais. Ou seja, nós ficamos preocupados com os nossos currículos, com a nossa vida acadêmica, né, com o Lattes, digamos assim, enquanto os problemas ocorrem do nosso lado. Né? E isso, a gente precisa reverter isso. Né? O mundo acadêmico, digamos assim, precisa repensar o seu papel social. Por quê? Nós corremos nos últimos 4 anos, até um pouco antes, nos últimos 6 anos para cá, um ataque que não havia acontecido ao longo da história do país, né? Um ataque direto às instituições de ensino e pesquisa. Né? Ou seja, ou nós nos abrimos e nos aproximamos das outras, né, das outras esferas da sociedade, saímos do nosso pedestal técnico-acadêmico, né, academicista, ou nós corremos o risco de sermos os próximos a também desaparecermos, assim, né? Então é importante que a gente repense a nossa ação. Veja você estava lá ontem e em vários eventos aí que envolvem a instalação da termoelétrica, né? Quantos professores das instituições de ensino e pesquisa da região, públicas e privadas, participaram desses eventos? Quantos pesquisadores saíram dos seus laboratórios e se engajaram nesses eventos, que prejudicam todos nós? Não é uma preocupação que envolve não só o Caçapava, mas o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o país como um todo. Quantos de nós deixamos as nossas carreiras acadêmicas para lutar ao lado das outras pessoas, né, para nos envolvermos diretamente? Então, esse é um ponto muito importante que eu destaco, né, e você tem toda a razão, esse descompasso entre tomadores de decisão, cientistas e os problemas que afetam a comunidade, a sociedade como um todo. Gerson, eu concordo com você, mas aí eu queria, né, fazer uma colocação, né, sobre isso, que acho que o problema é um pouco mais profundo, né, do que você coloca. Eu acho que a gente tem que discutir, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, a serviço de quem está sendo produzido conhecimento, né? Porque se a gente for pegar assim todas as universidades aqui, né, do Vale, estão voltadas aí, né, não, para ao interesse do chamado mercado, né?
não ao interesse público, social, né? Então, acho que o problema é muito mais profundo. Aí, se você quiser comentar, fique à vontade. Não, eu concordo totalmente com você. Os cursos, a nossa própria formação, né, a nossa própria ação, você tem toda a razão. Né? A quem nós servimos? Né? O nosso trabalho é dedicado à população, à construção da cidadania, de uma cidadania que respeite, né, o meio ambiente, a qualidade de vida, as questões sociais que são urgentes. Né? Os meus orientadores na faculdade diziam sempre isso, né? O nosso compromisso social, ou nós estamos servindo, né, a interesses externos, digamos assim, no sentido externo daquilo que a sociedade precisa de imediato. Então, eu concordo totalmente com você. Certo. E, né, Gerson, né, você que está, inclusive, mais na linha de frente, né, está acompanhando mais essa questão do que eu, né, do que você tem conversado com a população, o que o movimento tem conversado aí com a população, qual que é a reação dela em relação à questão da termoelétrica? Esse é outro ponto bastante importante, que dialoga também com o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Como eu citei há pouco, infelizmente, a população, na sua vida cotidiana, nas suas preocupações cotidianas, a população ela é bombardeada, né, digamos assim, para usar um termo bem militar mesmo, ela é bombardeada por informações que né, se tornam obstáculos, né, me fugiu o termo correto agora, para a realidade. Né? A população é tão bombardeada com informações dispersas, mentirosas, né? As chamadas fake news, ou muita informação, né? Informação assim, pouco válida, digamos assim, que a maior parte das pessoas na nossa região, em Caçapava, inclusive, quando a gente conversa com as pessoas não sabem o que está acontecendo. Talvez ouçam falar por alto, alguma coisa assim, mas as pessoas não são devidamente informadas pelo poder público, né, pela prefeitura, pelo legislativo, pela mídia regional. É só a gente ver, né, onde estão as informações sobre isso. Né? A mídia regional aí é mais, né, poderosa. E é um apelo que eu faço também às instituições religiosas, né? Hoje as pessoas, as instituições religiosas, elas chegam muito às pessoas, né, de diversas formas. Mas também o afastamento das instituições religiosas das questões socioambientais é assim chocante. Ou seja, as pessoas não recebem informação e conhecimento, né, não são comunicadas sobre problemas reais que envolvem a sua vida. Quando elas são informadas, é sempre de uma forma alarmista, como a gente está vendo em relação à dengue, por exemplo. Né? Há todo um trabalho de prevenção, de conscientização, de vacinação que é necessário, mas isso é deturpado, né, por diversos atores sociais. Então, para as pessoas só chega o emergencial, ir para o hospital e se ficar se tratando lá, enfim. No entanto, a maior parte das pessoas assim, embora quando a gente pergunte, elas saibam num primeiro momento. Então, assim, Caçapava, agora, depois da movimentação, né, que ocorreu próxima a 31 de janeiro, muitas pessoas foram informadas, isso chegou a mais pessoas, mas ainda de forma muito difusa, né? Rapidamente cai no esquecimento, e a gente precisa continuar, né, esse trabalho quase que cotidiano de comunicar às pessoas. Então, infelizmente, as pessoas não são informadas da forma correta ou mais devida, digamos assim. E aí, Gerson, a gente cai naquela seguinte pergunta, né? A serviço de quem está essa desinformação? Com toda certeza, né? A gente sabe a serviço de quem? Dos grandes, né? Dos grandes empreendedores, de quem tem interesse econômico. A gente tem, né? Assim, tem uma história muito longa no país de grandes empreendimentos
né, barragens de rejeitos, grandes problemas, né, obras de impacto, hidrelétricas, né, grandes empreendimentos que possibilitam o enriquecimento de determinados grupos, mas que quando causam, né, os problemas ambientais, aí Rio Doce, Mariana, Brumadinho, entre muitos outros, né, a gente pode citar vários ao longo da história do país, e agora especificamente esse risco aí dessas termoelétricas, né, a gás, né, gás fóssil, né, poluente, isso interessa aos grandes empreendedores, né, eles lucram com o sofrimento das pessoas e todo o ônus do sofrimento, das doenças, fica a cargo da população e do poder público, né, do Estado. Então é proposital, né? Essa omissão, essa deturpação, ela é proposital. Certo. E, Gerson, né, ainda nessa questão da termoelétrica, né, no ano passado, né, ainda, né, estamos vivendo aí numa onda de calor bastante forte, né, inclusive ontem, antes, né, do temporal, né, que teve no final do evento, né, eu senti que vi que estava muito quente. Não é, pegando só esse fato, não é bastante preocupante, né? Mesmo que, né, com essa onda de calor que nós vivemos, a prefeitura de Caçapava se preocupe em construir uma termoelétrica, não é meio, né, não querer enxergar a realidade em última instância? Exatamente, né? A professora Luciana falou isso ontem, né? Não é transição energética, né? É um atraso energético, né? O mundo todo, né? A comunidade científica toda, ou pelo menos a maior parte da comunidade científica, o mundo todo sentindo, né, essas questões. Né? Isso é colocado de forma cada vez mais evidente, né? Essas alterações, esses eventos extremos. E nós, ao invés de caminharmos no sentido, né, da ciência, da conscientização, nós vamos no sentido oposto. Né? Não há cabimento algum nós continuarmos investindo em energias baseadas a combustíveis fósseis, né? Gás natural, petróleo. E eu não digo não utilizar esses recursos, né? Mas se é possível, né, utilizar outros e nos adequar para lidarmos com essas alterações, com essas situações extremas, não fazer isso é um tiro no pé. Nós estamos, ontem, né, a professora, a doutora Luciana, né, até durante a fala dela se emocionou, porque nós estamos nos matando, para ser bem direto, assim, né? Então, é um contrassenso, Haver discordância é normal no meio científico, haver mudança de pensamento é normal no meio científico, mas essa negação, né, a palavra é essa negação do cenário extremo que nós vivemos, de extremo risco que nós vivemos, beira o fanatismo. É isso que nós vivemos hoje, né? Uma sociedade cada vez mais fanática e imediatista. Né? E isso interessa só esses grandes, né, empreendedores, esses grandes interesses do lucro, né, que não se importam com as pessoas, não se importam com a vida das pessoas. Só para também finalizar essa pergunta, o relatório de impacto ambiental, né, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental dessa termoelétrica, que estão disponíveis, né, o material está disponível, que foi elaborado pelas empresas e, infelizmente, correu tranquilamente pelo IBAMA, é um material extremamente frágil do ponto de vista técnico-científico e metodológico, beira a irresponsabilidade e falta de ética, né? O conteúdo, a forma como esse material foi elaborado.
Então, assim, a própria audiência pública, ela não tem cabimento de ser realizada a partir de um relatório que omite informações fundamentais. Acho que aqui estamos com um pequeno problema, né? Responsabilidade desse material. Gerson, tá escutando? Alô, Gerson? Estamos aqui com um pequeno problema, acho que a internet do Gerson deu uma travada aqui, né? Então, enquanto o Gerson não retorna, peço aí que se inscrevam no canal Mesa de Debates, né? Acompanhem o nosso trabalho. Pronto, acho que o Gerson retornou. Gerson, tá me escutando? Te ouço, a minha transmissão caiu em que ponto aí? Se você quiser que eu retorne aí do que eu estava expondo. Ah, da última fala. Se você quiser retornar, Então, pode para retornar. tentar então, resumir isso, o estudo ele é tão frágil, ele omite informações tão relevantes que beira a falta de ética. Então, Caiu, né, aqui de novo. Problemas, né, de aí não tem live. problema. Me ouve? Uhum. Pode falar. Então, a própria audiência pública, se ela for realizada a partir de um relatório tão frágil, tão irresponsável, que beira a falta de ética, nós estamos assinando embaixo, não é, que um material tão incongruente, para não dizer outra coisa, ele está embasando a gestão pública, o planejamento e a gestão pública. Né? Todo o nosso desenvolvimento, as nossas ações, eles estão se baseando em materiais frágeis, profundamente criticáveis do ponto de vista técnico. Tá? Então, isso não é aceitável. O IBAMA, a Prefeitura de Caçapava, né, as prefeituras dos municípios do entorno, Taubaté, Tremembé, São José, Pinda, Monteiro Lobato, Paraibuna, enfim, não podem aceitar esse tipo de continuidade, esse tipo de procedimento. O processo de licenciamento dessa termoelétrica ele já está viciado desde o começo. Ele não é confiável. A empresa ela não é confiável. A forma como o processo caminhou não é confiável. Então, uma audiência pública realizada com base nesses parâmetros, né, com base nesse histórico, melhor dizendo, não é confiável também. Então, por isso o Ministério Público Federal, de forma muito correta, atendendo uma ação civil pública, questionou, né, a fragilidade desse licenciamento. Fala um pouco mais sobre o que estava escrito nesse relatório, o que o relatório escondia. Agora eu fiquei, né, curioso em relação a isso, para o ouvinte entender. Legal. Ó, eu nasci em 1981, né? Lá se vão 42 anos. É a mesma idade da Lei 6938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é até uma resposta do país à Conferência Mundial de 1972 em Estocolmo sobre o meio ambiente. Tá? Então, essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela possui vários instrumentos: fiscalização, as áreas protegidas, a comunicação sobre o meio ambiente,
os parâmetros de qualidade do ar, qualidade da água nas praias, enfim. E um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente é o licenciamento ambiental. Ele é um instrumento cidadão, ele é um direito nosso, é uma lei federal, não é? E no processo de licenciamento para empreendimentos, né, assim, impactantes, desde de um pequeno empreendimento até um grande empreendimento, a gente precisa ter estudos prévios para entender os impactos positivos e negativos. Há impactos positivos e negativos, né? Qual é o problema? Quando se entrega um relatório, como essa empresa e as contratadas dessa empresa, né, entregam um relatório que omite, por exemplo, tá, que na nossa região, ali em Caçapava, ocorre neblina, a gente tem um erro muito grave e que é um erro de não só técnico, mas de responsabilidade. Não é? A neblina, ela enriquecida, digamos assim, ela incorporada de poluentes, ela pode causar uma série de problemas, inclusive chuva ácida, né? Pode causar diversos problemas de saúde às pessoas, problemas à água, contaminação dos solos, das plantas, da biodiversidade. Então, isso não constava, por exemplo. Além de erros básicos de geografia, por exemplo, como confundir limite de município com divisa de estado. Taubaté e Caçapava, né, isso não se espera para um trabalho que chega no IBAMA, maior órgão ambiental, a maior usina termoelétrica do país, um relatório que confunde limite com divisa. Taubaté e Caçapava fazem limite, não fazem divisa. Então, veja bem o nível de amadorismo das empresas envolvidas. Porque o que isso nos leva a acreditar? Que eles tinham certeza que um material, mesmo mal feito, seria aprovado, ou será aprovado. Isso é descabido. Para citar só um exemplo, tá? Outro exemplo claro que a população de Taubaté não sabe. Simplesmente o relatório ignora, não cita um núcleo urbano que está em processo de discussão pela sua relevância histórica, cultural, né, gastronômica, enfim, para o turismo, que é o distrito de Quiririm, em Taubaté. O empreendimento está a pouco mais de 4 quilômetros do distrito de Quiririm. Mais de 1.600 páginas do relatório não citam Quiririm. Quiririm está na área de abrangência dos impactos. Não cita o bairro de Santa Teresa, em Taubaté. Não cita aquela escola em Taubaté que foi militarizada. Ela está na área de influência do empreendimento. Eles ignoram propositalmente, eles omitem isso propositalmente. A pluma de poluição, ela vai na direção da Serra da Mantiqueira, que é uma área internacionalmente reconhecida pela sua biodiversidade. Eles omitem os graves problemas que isso pode causar. Eles não citam Santo Antônio do Pinhal, que está a 25 quilômetros ao norte do empreendimento. É para onde a pluma de poluição vai. A Monteiro Lobato, Serra do Palmital, Tremembé, os mananciais da Serra da Mantiqueira, da margem esquerda do Rio Paraíba. Ou seja, eles não citam os movimentos sociais, Guilherme. São vários os movimentos sociais, as rotas turísticas da região. Eles omitem, eles colocam um quadro com 10 instituições sociais que não tem a menor atuação em escala regional. Eles ignoram a rede agroflorestal do Vale do Paraíba. Eles ignoram todo o trabalho dos assentamentos, dos movimentos sociais de base. Eles deturpam informações. Ou seja, é inaceitável um trabalho com esse nível de omissão e de deturpação passar livremente por um órgão da tamanha relevância e com técnicos tão gabaritados como o IBAMA. Certo. E eu queria que você falasse um pouco mais como que a prefeitura, né, como que as prefeituras de São José, principalmente Taubaté e Caçapava, estão reagindo em relação a isso, né? Porque pelo que eu até tenho acompanhado aí algumas postagens, do grupo aí da frente, né? Parece que a prefeita de Caçapava, né, fala que é contra, né, mas, né, não toma uma posição mais firme em relação a isso. Gostaria que você falasse. Esse é outro ponto fundamental. Eu posso colocar, digamos assim, de duas formas. Uma é omissão e a outra é conivência.
E acho que até um terceiro ponto, posturas dúbias, falsas. Então, omissão, conivência e falsidade. Por quê? Não há posicionamento das prefeituras. Há posicionamento muito pontual de alguns vereadores, de alguns secretários de turismo, de alguns membros de conselhos, conselho de turismo de Caçapava, por exemplo, né, que se posicionou claramente contra o empreendimento. Nós oficiamos aqui, enviamos um requerimento à secretária de Educação de Taubaté em 2022. Ela não nos respondeu. Os efeitos, nós questionamos os efeitos, a qualidade de vida e especificamente ao aprendizado das crianças. É comprovado cientificamente que excesso de poluição atmosférica, a poluição atmosférica, não interfere só no sistema cardiovascular, interfere também no aprendizado das crianças. Nós somos ignorados, nós enviamos um requerimento, não fomos respondidos. Ou seja, o poder público ele se omite de diversas formas, não responde, responde, quando responde de forma eventual, de forma pontual. Por outro lado, há uma postura de conivência da prefeitura de Caçapava, que sabia sim, disse que é contra, disse que não sabia, mas recebeu os empreendedores às escondidas durante diversas vezes. Gabinete de vereador, gabinete de secretário, gabinete da prefeita e outros muitos, né, recebendo a empresa às escondidas, diversas vezes questionados nas redes sociais, publicamente nas redes digitais, sobre o empreendimento, requerimentos de vereadores, diziam que era mentira, diziam que não ocorreria a instalação, e às escondidas, né, então de forma dúbia, falando algo para as pessoas, para a sociedade, e fazendo outra por baixo dos panos, né, de forma furtiva. E agora, com a pressão da população, com cada vez, né, o conhecimento maior, aí até em nível nacional do problema, aí tem uma postura, digamos assim, pública, de contrariedade ao empreendimento, que vai se esforçar para o empreendimento não ser realizado, que vai para Brasília discutir. Não tem necessidade, é só a prefeita ser clara e não faltar com a palavra, não cometer um estelionato do seu mandato, dizer uma coisa à população e fazer outra, né? Não cumprir com aquilo que se espera. E a mesma coisa dos vereadores, a mesma coisa dos representantes dos outros municípios. Sabiam sim, porque a empresa procurou vários representantes aí. Nós comunicamos, tentamos conversar com as prefeituras, com os secretários, fomos ignorados. A população foi ignorada. Então é uma postura de omissão, de conivência e de mentira da prefeitura, de vereadores e de outros agentes políticos aqui da região. Aí, Gerson, aí a gente tem aquele discurso que é vago, né? Daqueles que defendem esse tipo de coisa. Mas e o desenvolvimento, o progresso, né? Como que fica nessa história, né? São, né, termos túbios que tá para e vagos que tá para levar para qualquer lado. Você tem toda razão também em relação a isso. Eles se aproveitam, né, do desespero das pessoas, né, da desesperança das pessoas. As pessoas, é claro, a gente não ignora, eu não ignoro, né, as necessidades das pessoas por trabalho, a necessidade por renda, né, por uma série de serviços básicos. As pessoas precisam disso. Agora, esses empreendedores e os políticos se aproveitam disso para mentir para a população. Mentir sobre as divisas que serão geradas, mentir sobre os impactos, mentir sobre a geração de empregos. Né? Mentem dizendo que isso vai trazer mais investimentos para a região, sobre a formação de pessoas, de pessoal capacitado. Só para citar um exemplo claro, né? Essa empresa, né, a possibilidade dessa termoelétrica instalada, né, um grande empreendimento desse, vai trabalhar com 40 funcionários. Pô, tá, são 40 empregos diretos, mais 40 empregos indiretos, mas uma pequena empresa do setor de painéis solares aqui de Taubaté, por exemplo,
tem 36 funcionários diretos, mais de 300 empreendimentos, né, de painéis solares em todo o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, região de Campinas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, litoral. Ou seja, nós não somos contra a geração de empregos, nós todos precisamos de renda, mas utilizar isso para mentir à população, né, a população ficar refém dessas informações, como você colocou, vagas, que não são claras, o que isso transmite às pessoas? Que vai ser tudo bem, mas omite que essa poluição vai causar doenças, que as pessoas vão ter expectativa de vida reduzida, os impactos ocasionados por essa instalação, e que é possível gerar empregos com empreendimentos menos impactantes, empreendimentos que não sejam baseados no combustível fóssil. Por que não, né, ali onde se pensa em instalar essa empresa, por que não a instalação de um polo, como é o Polo Tecnológico de São José, um polo tecnológico em Caçapava de desenvolvimento de tecnologias de energias alternativas? Isso não se discute, porque a prefeitura, os políticos, têm compromisso com o lobby do capital, né, desses grandes empreendedores. Opa! Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, eles querem construir um baita empreendimento, né, uma baita empresa em Caçapava para abrigar apenas 40 empregos. Exatamente. Depois, e os impactos, por exemplo, no processo de construção, né, as obras para fazer, gera mais empregos, tipo, passa aí de 1.000, 2.000 empregos, mas são empregos temporários, e os impactos aos solos, à água, né, os resíduos gerados, são muito graves. E depois, um empreendimento que é um dos maiores da América Latina, que vai impactar todo o país, né? Vai impactar assim no sentido do tamanho desse empreendimento, né? Responsável, como os técnicos aí, os pesquisadores do INPE colocaram, responsáveis pela emissão de uma grande parcela de gases do efeito estufa do país, para gerar 40 empregos. E prejudicando, e não é só gerar, prejudicando, por exemplo, o setor de turismo. Ontem eu vi uma reportagem assim, bem rapidamente, o setor de turismo gerando cada vez mais empregos. Ou seja, uma empresa que beneficiará poucos empregos e muito lucro para os empresários a partir da perda da qualidade de vida das pessoas, da poluição ambiental e também diminuição dos empregos em outros setores, como o setor de turismo, gastronômico, turismo cultural, turismo religioso, turismo ambiental, ecológico, que serão diretamente impactados por esse empreendimento. Então, assim, resumidamente, não vale a pena. Certo. E, Gerson, a pergunta que fica, né, que eu acho que, né, a gente precisa fazer nessa luta. Perante tanta catástrofe que a gente está acompanhando por conta aí né, do colapso climático, né, que acho que esse foi um termo que inclusive a professora Luciana usou, né, é inaceitável para você alguém que seja negacionista climático e não se preocupe com essas questões quando, por exemplo, existe a possibilidade de construir uma termoelétrica na região? Veja, como eu coloquei, né? É super compreensível as pessoas terem opiniões diferentes, mudarem a sua forma de enxergar. Falando, né, particularmente, eu já mudei minha forma de pensar em relação a várias questões ambientais. No entanto, quando a gente está vivendo um momento muito crítico no país e, né, no mundo de forma geral, né, em outros países, desse fanatismo em relação a todas as questões, né, que envolvem a nossa vida, especificamente o negacionismo científico, né? Então, pesquisadores estudam, colocam os argumentos, os resultados, os dados técnicos, né, seus estudos, e as pessoas, por uma questão simples e direta, né,
isso é mentira, né? Como a história da Terra plana e acredito que o pior de todos hoje é a questão da vacina. Como esse fanatismo de origem religiosa que se estendeu para outras esferas da nossa vida, inclusive, né, na questão da saúde pública, como esse fanatismo hoje faz com que parentes, pessoas próximas, amigos, né, acreditem em remédio para piolho, remédio para sarna, em vermífugo, né, e não acreditem em vacina. E isso se estende, né? Suco de limão, eu ouvi pessoa falar que comeu alho na Covid e não pegou Covid porque comeu alho, não precisava tomar vacina. Eu escutei isso num posto de saúde, quando eu fui tomar uma das doses da vacina. Vejo, na minha leitura, a maior conquista da humanidade do ponto de vista científico é a vacina, são as vacinas. Né? A nossa expectativa de vida aumentou muito por causa dos tratamentos médicos. E isso se estende ao negacionismo das alterações climáticas, né, ao negacionismo de forma geral em relação ao meio ambiente. Ainda há pessoas que acham que o Brasil, se plantando, tudo dá. Que a gente pode expandir a fronteira agrícola até o topo lá do Monte Roraima, né, até o Planalto das Guianas, até o topo da Serra da Mantiqueira, e que isso não vai prejudicar a nossa vida. As pessoas ainda acham que o ar-condicionado vai ser suficiente, né, para atenuar o desconforto do calor. Mas nós estamos destruindo o nosso potencial ambiental com esse negacionismo. Então, eu considero isso extremamente prejudicial. E a gente não precisa nem pensar mais no futuro. No futuro vai acontecer. Está acontecendo na nossa frente. Pessoas morrendo em São Sebastião, pessoas morrendo com eventos extremos, né, de vento no Rio Grande do Sul, no sul do país, enfim, cheias, né, alagamentos. Então, isso está acontecendo no mundo todo. Pois bem, e Gerson, né, falando um pouco aí de educação ambiental, né, perante todos esses problemas, todas as questões, desinformações, né, que nós temos, qual que é a importância de ter um projeto público, de ter uma política pública voltada para a questão da educação ambiental? Eu costumo repetir as colocações do professor Marcos Sorrentino, que hoje está no governo federal, né, mas lá da Exalc, da USP, né, de Piracicaba. Ele fala em sociedades em transição. O papel da educação ambiental é formar seres humanos diferentes. Como que a gente pode falar num mundo diferente com seres humanos, né, voltados apenas para o individualismo, para o consumismo, pessoas que só pensam em si? Nós estamos colhendo os problemas do egoísmo social, do individualismo social. Né? O Paulo Freire já falava sobre isso, uma outra pedagogia. Então, a educação ambiental como uma área do conhecimento que é pedagógica, né? Ela precisa também deixar de ser uma educação ambiental, digamos, de aparências. Essas empresas adoram, né, Guilherme? Você sabe disso. Elas adoram financiar eventos de música, elas adoram patrocinar equipes esportivas, elas adoram financiar shows, eventos de teatro, shows de música, para omitir, né, esconder as catástrofes às quais elas estão vinculadas. Não existe empresa amiga do meio ambiente. Existem empresas que escondem as suas reais intenções. Então, o papel da educação ambiental, cada vez mais, né, uma educação ambiental pública, comprometida, é o papel da transformação social e transformação dos cidadãos, dos seres humanos, de forma plena, espiritual, não é? As nossas referências de existência. Ter, obter, acumular ou é compartilhar? Ou sermos nos outros?
Então, a educação ambiental tem um papel decisivo, mas ela não pode continuar do jeito ela tem sido feita na maior parte das escolas né, de forma, digamos assim, secundária e paliativa, né? Uma educação ambiental apenas para ser incisiva, transformadora. Certo. Gerson, aqui, né, em São José, em São José dos Campos, a gente tem a região do Banhado, né, que que exige aí os moradores da região, que a prefeitura de São José quer tirar a tudo qualquer custo para poder construir uma via pública aí para os carros passarem. Qual que é a importância de se defender a área verde, né, do banhado, né, e consequentemente defender aquela ocupação para o meio ambiente, né, porque, né, quer destruir a região do banhado, quer construir a termoelétrica, para onde que nós vamos, afinal? É outra questão bastante importante também, né, do banhado. Eu tive, digamos assim, tive a oportunidade de participar fui responsável pela elaboração do diagnóstico ambiental no IARIMA lá em 2014, né, de uma das tentativas da Via Banhado, né, e ela vai também, é outro exemplo bastante simbólico, né, dessa diferença de forças do capital para os interesses reais da população, né. É um desrespeito descabido também, um contrassenso fazer uma via ali naquele lugar, né. Conheço, né, participei com o Cosme, né, com, né, o seu Valdir, né, várias pessoas lá do Banhado. É outro contrassenso. É totalmente descabida a construção da Via Banhado ali, né, com o argumento de que vai diminuir a poluição, vai melhorar a circulação dos carros, vai ser mais um elemento, um ponto de emissão de poluentes e de piora da qualidade do ar ali na área do Banhado. Por que não se questiona, por exemplo, os condomínios de alto padrão que existem no Urbanova, ali, em outras áreas ali adjacentes ao Banhado? Por que essa cruzada contra o Nova Esperança? Eu tenho a resposta. A gente sabe qual é a resposta. É a cruzada contra os mais pobres, contra os mais vulneráveis. É a cruzada para defender os interesses da especulação imobiliária, para construir novos prédios, aquele potencial paisagístico ali, beneficiar determinados grupos. Por que não se questiona aquela encosta com aqueles bares ali, todos que despejam esgoto in natura? Aqueles bairros todos ali em cima despejam esgoto in natura no Banhado. Alguma vez a mídia falou isso? Alguma vez a prefeitura falou sobre isso? Não. Se criminalizam os moradores que estão há quase 100 anos ali no Banhado. Uma população que está ali, que tem uma história, desenvolve suas atividades e falam também, argumentam da unidade de conservação. As pessoas estão ali muito antes da unidade de conservação. Então, o Banhado é outro símbolo da luta contra, né, perversos, contra o meio ambiente e contra os seres humanos. Então, qualquer alteração no Banhado, ela tem que ser feita mantendo a população e possibilitando a regularização. Opa, deu mais uma travada aqui. Gerson, tá na escuta? Acho que realmente que travou, né? Antes aí da... Opa, Gerson, tá escutando? Antes aí da última pergunta, passar aqui o nosso Pix.
385.007.028.00 CPF. Deu aqui um pequeno problema na transmissão do Gerson, né? Reforçando aqui o nosso Pix, 385.007.028.00 CPF, né? Lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado, nem do capital privado, né? E nem queremos, né, receber. E então, por isso, né, quem puder contribuir, né, ajudar a gente, né, aqui o Gerson voltou. Pronto, Gerson, tá escutando? Estou escutando, voltei aqui. Caiu. Você quer que eu complemente ali o que eu estava falando do banhado? Pode complementar. Então, a gente sabe qual é o interesse ali no banhado, né? Por que não se questiona os bairros de alto padrão que ficam ali adjacentes ao banhado? Aqueles grandes condomínios de alto padrão ali, porque eles não são questionados? Eles são muito mais impactantes do que a comunidade de Nova Esperança. E a gente sabe a resposta, porque a luta, a cruzada contra o meio ambiente é uma cruzada contra os mais pobres, contra os mais vulneráveis. Por que não se fala em revitalização do Nova Esperança com a presença das pessoas? Porque quer se atender ao interesse imobiliário. Por que não se questiona aqueles bares que despejam esgoto in natura ali no banhado? Por que não se questiona, né, não se questionam os bares e aqueles prédios que ficam ali no topo ali do banhado, nas encostas, que despejam? Porque é uma cruzada contra os mais pobres, se criminalizar os mais pobres, né? Então, os mais vulneráveis. Então, a construção da via no banhado, ela é justamente para favorecer os interesses imobiliários e vai causar mais poluição em São José. Até quando a gente estuda os mapas, né, de temperatura de São José, os mapas de poluição de São José, o banhado tem uma função fundamental de atenuação climática, de melhora da qualidade do ar. Ou seja, qualquer empreendimento ali que coloque mais carros, mais emissão de poluentes ali, dadas as condições atmosféricas de baixa circulação, só vai piorar a qualidade do ar em São José, só vai piorar a temperatura, o terreno das vaquinhas lá. Ao invés de se discutir a criação de parques, de áreas verdes urbanas, está se discutindo a construção de áreas impermeabilizadas, de áreas edificadas. Então, mais uma vez, se vai na contramão daquilo que é o óbvio, que é proteger o meio ambiente e a vida das pessoas. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Gerson, né, de Freitas Júnior, né, dizer aqui que eu gostei bastante da nossa conversa e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, eu que te agradeço. Foi uma satisfação ontem, né, a gente se encontrar lá no evento. Eu fico à disposição sempre que você ou outras pessoas, né, quiserem a minha participação, considerarem que eu posso contribuir de alguma forma. Eu né, penso que é muito importante. E fica aqui o meu abraço, né, o meu agradecimento aos espectadores, ao público, e uma mensagem, né? Show Termoelétrica. Me ouviu? Tudo bem aí, Guilherme? Ouvi, sim, claro, show Termoelétrica. Então, né, mais uma vez aqui agradecendo ao Gerson de Freitas, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Título Pouco, reforçando aí, né, as mensagens, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Tem a matéria, né, da audiência que ocorreu ontem, no dia 17 de fevereiro,
em Caçapava, também tem outro material em relação à questão da construção da termoelétrica, vão lá, compartilhem, né? Reforçando também aqui o nosso Pix, 385-007-02800 CPF, né? A gente, para você que acompanha a gente, para a gente continuar fazendo esse tipo de matérias, né, como ir para Caçapava, ir para outros lugares, a gente precisa aí da sua contribuição, né? E também para a gente poder continuar esse canal. Então, acho que é isso aí, pessoal. A programação, né, começou, dessa semana. Um forte abraço e fui. Obrigado, Guilherme.